Marcos, capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E ligando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhes perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. E os soldados levaram-no dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram-no com as suas próprias vestes, e levaram-no para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado.
E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe-o a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Marcos, capítulo 15. Perante Pilatos, Jesus faz uma boa confissão, dando testemunho à verdade, ali, onde a glória de Deus o exigia e onde esse testemunho se opunha ao poder do inimigo. A tudo mais ele não responde nada. Deixa-os fazer o que eles querem, e o evangelista não encontra em nenhum detalhe. Prestar esse testemunho era o último serviço e o último dever que ele tinha de cumprir. Esse testemunho está prestado. Os judeus preferem Barrabás, o sedicioso e assassino. E Pilatos, dando ouvidos à multidão, seduzida pelos principais sacerdotes, entrega Jesus para ser crucificado.
O Senhor sofre os insultos dos soldados, que juntam o orgulho e a insolência da sua classe à dureza do carrasco, cujas funções executam. Triste espécime da natureza humana, este. O Cristo, que vinha para o salvar, estava de momento sob o poder deles. Jesus usava o seu poder, não para se salvar a si próprio, mas para livrar os outros do poder de Satanás. Finalmente, conduzem-no ao Gólgota para o crucificarem. Ali, dão-lhe a beber uma mistura entorpecedora que ele recusa. E como era tudo o que eles faziam ou podiam fazer, crucificam-no, com 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo assim tudo o que estava escrito a seu respeito. Era a hora do poder das trevas. Era a hora dos judeus e dos principais sacerdotes. Tinham atingido o desejo dos seus corações. Mas assim procedendo, e sem disso se aperceberem, tornam manifestas a glória e a perfeição de Jesus. O templo não poderia erguer-se sem ser assim primeiramente abatido. E, como instrumentos, eles confirmam o fato que Jesus lhes anunciara. Por outro lado, ele salvava os outros e não se salvava a si próprio. São as 2 partes da perfeição da morte de Cristo em relação com o homem. Mas, quaisquer que fossem os pensamentos de Cristo e os seus sofrimentos em relação aos homens, esses cães, esses touros de Bazã, a obra que ele teve de cumprir, tinha uma profundidade que se estendia muito para além desse mundo exterior. As trevas cobriam a terra, testemunho simpático e divino daquilo que cobria, de uma obscuridade muito mais intensa, a alma de Jesus, abandonado de Deus por causa do pecado do homem, mas que mostrava lá, incomparavelmente mais que em qualquer outro lugar, a sua perfeição absoluta, enquanto que as trevas marcavam, de maneira exterior, a sua inteira separação das coisas alheias, estando toda a obra apenas entre ele e Deus, segundo a sua perfeição. Mal compreendido pelos homens, tudo se passa entre ele e Deus. E Jesus, tendo soltado de novo um grande brado, expira. A sua obra estava concluída. Que teria ele mais que fazer num mundo onde não vivia senão para cumprir a vontade de Deus? Tudo estava já completo e necessariamente ele vai-se embora. Não falo de uma necessidade física, porque lhe restava ainda toda a sua força. Mas, rejeitado pelo mundo, a sua misericórdia para com esse mesmo mundo já não tinha ali lugar. A vontade de Deus estava perfeitamente cumprida por ele próprio. Tinha bebido na sua alma o cálice da morte e do julgamento do pecado. Nada mais lhe restava senão morrer, e expira, obedecendo até ao fim, para começar num outro mundo, quer para sua alma separada do corpo, quer na glória. Uma vida onde o mal não poderá nunca entrar, e onde o homem novo será perfeitamente feliz na presença de Deus. A sua obra estava terminada. A sua obediência tinha um termo na morte. A sua obediência e, por consequência, a sua vida, enquanto vivida no meio de pecadores. Qual teria sido, pois, o alvo de uma vida onde não houvesse mais obediência a cumprir? Ora, a sua obediência era perfeita até na morte, e ele expira. Desde então o caminho do santuário está aberto. O véu foi rasgado de alto a baixo. O centurião, um gentio, reconhece em Jesus, na sua morte, a pessoa do Filho de Deus. Até então o Messias e o judaísmo andavam juntos. Na morte de Cristo separam-se. O judaísmo rejeita o Cristo, e este torna-se o Salvador do mundo.
O véu já não esconde Deus. E era tudo o que o judaísmo podia fazer a este respeito. A manifestação da perfeita graça está ali para o gentio que, porque Jesus entrega sua vida com um brado que prova a existência de uma tal força, reconhece que o príncipe da vida, o Filho de Deus, estava ali. Pilatos também se espanta de que ele já esteja morto. E não acredita senão quando o centurião lhe certifica. Quanto à fé, longe da graça e até mesmo da justiça humana, ele não se inquieta absolutamente nada com isso. Mas a sua morte não o arranca dos corações dos simples, que o amam, que talvez não tenham estado no combate, mas que a graça fazia sair agora dos seus lugares de refúgio. Não o arranca dos corações dessas mulheres piedosas, que o tinham seguido e o tinham muitas vezes provido nas suas necessidades alimentares. Não o arranca do coração de José de Arimateia, que, embora tocado no seu íntimo, não o tinha seguido ainda, mas que se sente enfim fortificado pelo testemunho da graça e da perfeição de Jesus. A integridade do conselheiro encontra nos fatos não um motivo de temor, mas algo que o determina a fazer-se conhecer como discípulo de Jesus. Aquelas mulheres e José de Arimateia ocupam-se, cada um por seu lado, do corpo de Jesus. Esse tabernáculo do Filho de Deus não é deixado sem os cuidados que eram devidos pelos homens àquele que acabava de os deixar. De resto, a providência de Deus, assim como a sua obra nos seus corações, tinha provido a tudo. O corpo de Jesus é colocado no túmulo, e todos aguardam o fim do sábado para concluírem cada qual o seu trabalho a respeito dele. As mulheres tomaram conhecimento do lugar em que Jesus fora sepultado, diz-nos o evangelista. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.